Seja bem-vindo aos donos da bola desta terça-feira, uma semana Grenal, uma semana cheia para a dupla Grenal se preparar para a grande decisão de domingo no estádio Beira-Rio e tem muita coisa para a gente falar no programa. Vai participando conosco pelo Twitter, @donosdabolaRS, na nossa fanpage do Facebook ou se preferir mande um e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. João Batista Filho, na Central Band do Esporte. Boa tarde para você, João. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde para todo mundo. Uma terça-feira um tanto diferente no Internacional. O Grêmio trabalha em 2 turnos. O Inter folga. É o modelo europeu que está utilizando o técnico Diego Aguirre. Folga, trabalha na segunda-feira para soltar a musculatura, fazer aquele trabalho para os jogadores reservas também. E na terça, quando chega o ápice do cansaço muscular, na fadiga muscular, ele descansa todo mundo e trabalha novamente na quarta. Ontem o treinamento com o Sub-23, treinado pelo técnico Kleber, e os reservas do Colorado. Destaques, Luque, muito abaixo, treinando no reserva do reserva, aliás, compondo o time Sub-23 do técnico Kleber. E nesta equipe treinada pelo comandante ex-goleiro do Internacional, o destaque foi Andrigo. O garoto está com 20 anos, muito bem, deu muito trabalho para a dupla de zaga Hever e Paulão do time profissional do Internacional. O Andrigo se destacando no time do Kleber, pelo menos nestas atividades nos treinamentos. Chico. Muito bom, daqui a pouco mais detalhes da Central Band do Esporte. Daqui a pouquinho ainda no programa a gente vai falar sobre Alan Ruiz e Kleber Gladiador. Fique ligado. Mas a gente começa com uma matéria que certamente vai dar o que falar. Os jovens ganharam muito espaço nesse time do Inter com o técnico Diego Aguirre, sem contar com o Nilmar, formado no clube, que já está na sua terceira passagem. A equipe terminou o Grenal, para se ter uma ideia, com 6 jogadores revelados na base. Estádio Beira-Rio, lá no fundo. O palco da decisão do Campeonato Gaúcho está só esperando a final do próximo domingo. Mais de perto, no campo do CT, Hever treinou pela primeira vez com bola desde a lesão no tornozelo. Jorge Henrique, outro lesionado, correu em volta do gramado. Tudo isso em um dia ainda de repercussão do Grenal. Infelizmente saímos de lá com empate, infelizmente, porque a gente estava com uma mais, né? Mas não acho um mau resultado, até porque jogamos na casa dele. E agora dentro da nossa casa a gente vai impor nosso ritmo e buscar a vitória. No treino, coletivo dos reservas com a jovem equipe Sub-23, que possui atletas que buscam espaço no profissional. Valdívia é um dos protagonistas da boa fase do Inter. O meia colorado é destaque em um time recheado de pratas da casa. O trabalho na base é muito bom, né, cara? Porque se não fosse bom, não tinha tanto jogador da base aqui no profissional. Chegamos aqui e mostramos que merecemos estar aqui e não saímos mais. Isso é muito importante. Jefferson entrou na equipe no lugar de Fabrício, negociado após brigar com a torcida. Só que nas últimas partidas, nenhum jovem jogador atuou tão bem como Valdívia. Valdívia vem jogando praticamente todos os jogos, às vezes entrando, às vezes titular, e está muito bem. Seja na Libertadores ou no Gauchão, o meia colorado tem sido decisivo. É o artilheiro do Inter na temporada, com 7 gols. No Grenal, Valdívia jogou o segundo tempo e infernizou a defesa gremista. Jeromel foi expulso justamente por fazer uma falta no atleta colorado. Valdívia é um jogador que está em uma fase muito boa e está ajudando muito o time, estou feliz por ele. Ele que está ganhando seu lugar no time. A ascensão de Valdívia faz com que jogadores mais experientes do elenco, como Alex e Jorge Henrique, tenham que disputar posição com ele. Tomara que continue assim, nessa fase, porque é um grande jogador. Até parece estranho, mas o Inter vai para o Grenal decisivo do Gauchão e para as oitavas de final da Libertadores, apostando, e muito, nos guris do time. É impressionante o trabalho que o técnico Diego Aguirre vem fazendo, não escalando o time no carteiraço ou no contra-cheque, simplesmente quem está bem entra. E eu acho que o principal exemplo dessa ascensão dos jovens no time é o Valdívia. O Valdívia é o principal destaque, mas a gente pode citar todos os outros, né? Jefferson, Dourado. Eu não acho o principal exemplo. Eu vou te dizer para mim qual é o principal exemplo. Porque o Valdívia jogar, tirando o Abel, que não conseguia entender isso, é quase uma obviedade por sua qualidade. E o Inter não tinha ninguém afirmado por ali. Alterna, Jorge Henrique e tal. Para mim, o emblema desse trabalho fantástico que o Aguirre faz de promoção dos jovens se chama Rodrigo Dourado. Por um motivo. O Nilton e o Nico foram contratados para o setor. O Nilton veio com o crachá de campeão brasileiro pelo Cruzeiro como titular.
E o Nico veio como bruxo do Diego Aguirre, indicado por ele. Quando o Diego Aguirre percebeu que o Rodrigo Dourado era melhor que os dois, ele tirou os dois e botou o guri para jogar. Esse, para mim, é um emblema desse trabalho maravilhoso com os jovens que fazem o Diego Aguirre. Eu concordo com o Baldasso. Eu acho que podemos encerrar o programa. Nesse momento. Eu acho que vamos embora. E uma música de Mozart. Não, mas celebrar esse momento solene, né? Mas eu tenho as minhas diferenças com o Baldasso, mas eu sou inteligente o suficiente para poder concordar com ele. Querendo dizer que uma das diferenças que tu tem de mim é que tu é inteligente, é isso? Não é, viu? Já está levando para... Que bom que o ódio de vocês... Começou o programa de novo, então. Eu pensava que vocês divergiam no plano das ideias. Não, eles se odeiam. Mas vejo que... Mas tu sabe que a prova disso é que um não senta do lado do outro. Eu só quero dizer o seguinte, realmente o Rodrigo Dourado, ele é significativo, ele é referência para esse trabalho do Diego Aguirre. Agora, eu acho assim, não é por ser jovem. Eu ia fazer essa ressalva. São jovens com potencial. Tá. Quer dizer, o William apareceu também... Aliás, o William apareceu como uma surpresa, porque outro jovem, na minha opinião, tinha bola para ser o titular. Ribeiro, o problema não é ser jovem, só que o ser jovem, em outras oportunidades do Inter, era impeditivo. Não, o Abel Braga, que eu tenho uma bronca incrível por conta dessa questão do aproveitamento dos jovens, no ano passado só colocava meninos para jogar na ruim. Era por um conceito. Eu acho que o grande mérito do surgimento dos jovens tem que ser dado ao treinador, que quando optou por um aproveitamento de todos os jogadores a fim de avaliar melhor o grupo, ele acabou agora tirando os melhores. Mas, montando o time uma máxima de com a presença dos melhores. Também é uma necessidade. E a gente não pode não considerar isso. Mas no caso do Inter, não. Não, no caso do Inter, não, porque o Inter tem bastante jogadores experientes. O Inter foi convicção. Não, mas assim, a grosso modo, muitas equipes estão fazendo isso por uma necessidade. E até já tivemos equipes que foram, inclusive, campeãs do Brasil, como o Santos, que promoveram por uma necessidade, nem foi projeto de trabalho. Exatamente. Agora, o Diego Aguirre, se nota esse trabalho, tá? E o William, por exemplo. O William é um jogador, por isso que eu digo que não é só jovem, ele substituiu outro jovem. Ele está escolhendo o melhor. Né? Não, o próprio Jorge Henrique, que foi escalado, não é jovem, né? Que foi escalado lá, tava na padaria com o Baldasso. O Alan Ruschel também é jovem. Né? O Alan Ruschel também é jovem. Mas está jogando o Jefferson, que é menor que mas aí o seguinte, além da questão do jovem, outro ponto que é importante do Diego Aguirre é que ele não insiste com o que está errado. Verdade. Ele não fica um longo tempo insistindo naquilo que de repente não tem solução. A exceção do Nilmar. Foi o único caso em que ele bancou. Correto, porque se sabia que o Nilmar ia voltar a jogar e o Nilmar vem apresentando uma evolução. Eu reconheço que eu achei naquele momento que o Nilmar tinha que ter deixado eu defendi essa ideia, eu acho que ele tinha que apostar, como de fato ele apostou e deu certo. Eu acho que esse é o grande mérito do Aguirre. Ele não perde tempo com o que está errado. Então, se contratou o Newton, não conseguiu render, ele tirou do time. Nico Freitas teve oportunidades, não rendeu, embora tenha jogado o Grenal, saiu do time. O Valdívia entrou bem, figura com uma boa alternativa. Então, acho que isso é mérito dele. Então, quando ele fechou um treinamento que muito se criticou, aqui inclusive no programa, eu dizia que era o contrário, quando ele fechou um treinamento em pré-temporada, ali era um indício que ele não conhecia o grupo, que ele buscava conhecer o grupo. E com o tempo ele foi dando chance para todo mundo e está jogando quem apresentou alguma coisa. Isso aí é mérito dele. A preocupação que tem que se ter com o jovem é relacionada a temperamento. Sim. Tu consegue identificar se ele tem qualidade ou não e tu tens que entender que ele vai ter instabilidades técnicas, porque é natural do jovem. Só que tu não pode carimbar como incapacitado por conta da sua inexperiência. Isso vale para... Eu tenho aqui do meu lado o José Aldo Pinheiro, que é a voz mais bonita do rádio brasileiro, um dos grandes narradores de futebol desse país. Ele veio com 19 anos de idade de São Luís Gonzaga para Porto Alegre como narrador de futebol de uma grande rádio, porque alguém acreditou naquele momento que não importava que ele era jovem, exatamente, que ele tinha qualidade para isso. Então, óbvio que ele chegou aqui, fez festa, fez um monte de coisa errada, porque ele era guri. E como Gilmar Medeiros. Mas aqui, ó, o jovem tu administra, é que nem é o que o Filipão tá fazendo. Ah, tem um guri dos meninos que subiram no Grêmio, que está se envolvendo com quem não deve se envolver, com mulheres que não devem se envolver. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso, é vida pessoal. Vida pessoal, caramba, velho. O Filipão tem que ir lá e tem que dizer pra ele, o que, meu? Põe essa tua cabeça no lugar, que é o que o Filipão tá fazendo. Sabe que eu tenho só uma pequena discordância. Teve esse negócio de se envolver com mulher? Teve. Eu tenho só uma pequena discordância. Eu penso que mais ou menos tudo que disse o Daniel, o Ribeiro e o próprio Baldasso vão na linha do que eu falo, do que eu penso. Mas a minha fala é um pouco diferente no seguinte sentido. Não me parece que haja propriamente
obviamente, uma política de ascensão dos jovens. A política do técnico Diego Aguirre é do aproveitamento dos melhores. E coincidentemente, como os melhores são jovens, até porque houve uma falência, e aí tu tem razão, houve uma falência de alguns experientes. Então o critério é a qualidade. Foi o jovem. O critério é a qualidade, não é a política de promoção dos jovens. Não, mas aí a questão da idade, ela se tornou impeditiva em determinado momento. Mesmo com a qualidade superior, a idade se tornou impeditiva. O Inter vive hoje sobre uma coisa que a gente tanto fala na atividade pública, na atividade privada, em qualquer lugar. Meritocracia sempre. Perfeito. O que fez o Diego Aguirre? Quem tem mérito, mais mérito, chega primeiro. Mas é que, embora pareça uma obviedade, muitos não fazem isso. Muitos têm preconceito em relação a jovens. Se sentem mais seguros em apostar nos medalhões. Claro, porque aí é mais fácil, né? O maior exemplo é o Jorge Henrique. Jorge Henrique, ano passado, não vinha bem e era quase que um incontestável na visão do treinador. Porque o time era Jorge Henrique e o resto. Não era o D'Alessandro. E aí o que aconteceu? O Jorge Henrique se machucou e o Abel foi obrigado a colocar o Sacha. Agora, e o Sacha arrumou o time do Inter. Agora o João Batista Filho acabou de dar uma informação que no treino hoje o destaque sobre os zagueiros bons do Internacional, experientes como o Hever e o outro, que eu não me recordo agora quem estava no treino, apareceu a figura do garoto Andrigo. Esse menino, se fala dele, e eu falo menino porque ele efetivamente é um jovem, começou com 15 para 16, teve um salário lá de parece que 80 mil por mês, já para não ir para o Chelsea, para um time europeu. E ele nunca se firmou, pareceu sempre ser mais um cara deslumbrado, exibicionista e menos profissional, menos convocação para seguir a carreira de jogador de futebol e mais para seguir aquele mundo do jet set. Agora parece que ele está treinando. Se ele for efetivamente bom e não é um fogo de palha de um treino ele só, o Diego Aguirre, não, o Diego Aguirre, porque o Abel não fazia isso, vai colocá-lo certamente. Essa segurança, Ribeiro, que é muito ótimo, que é muito bom ter esse tipo de segurança, tu sendo analista de futebol. É ótimo estar aqui sentado analisando futebol e ter a convicção de que se um menino mostrar qualidade para jogar, o Aguirre vai botar para jogar. Sabe que, como eu digo assim, há jovens e jovens, né? Por exemplo, tem muitos jovens que são muito bons na categoria de base e que chegam no profissional e não conseguem. Na sua turma, a gente tem vários exemplos disso que acontece. Mas normalmente esses exemplos, não, acontece de toda forma, mas normalmente são de jogadores que acabam tendo uma superioridade física e aí eles acabam não vingando. Centroavantes. Especialmente o centroavante. Porceles, Fernando Genro. Agora o Andrigo é o seguinte, realmente o Andrigo já tem 20 anos. Para o profissional não é uma idade tão abaixo assim. Já tem 20 agora, e não estourou. Ele teve uma lesão importante, que ele ficou um ano praticamente fora, né? Uma lesão de joelho, se eu não me engano. Mas se espera muito desse menino também. Não, o Andrigo estava virando lenda urbana já. Isso aí é que nem vestibular. Essa situação das categorias de base de todos os clubes do Brasil é que nem vestibular. O natural é tu não passar. O teu índice de reprovação é muito maior do que o de aprovação. Então, o percentual de aproveitamento dos jogadores de base, pelo que tu tem hoje, de número de atletas nas mais diferentes idades e categorias, a tendência é a maioria não conseguir aprovar. Outra coisa, eu vou dizer uma coisa aqui. Mas aí a filosofia do clube de mesclar um pouco. Eu vou dizer uma coisa, e aí o Internacional faz isso. Eu vou dizer uma coisa aqui. O Grêmio começou a fazer. Que não é legal. Tá? Mas é uma verdade, eu não vou deixar de dizer, tá? Por mais que antipático que seja. Quem está no sub-23, salvo exceções, sempre tem, né? Mas quem está no sub-23 com essa idade de 22, 21, é porque não deu certo. Vamos ser bem claros, tá? Não deu certo é muito forte. Não deu certo para o Inter, ou para o Grêmio, ou para onde estão. Daqui a pouco o cara sai, vai para um São Paulo da vida lá e... Mas com raríssimas exceções, um guri com 20 anos, 21 anos, é verdade. Ele já tem que estar afirmado. E essa é uma realidade do futebol. O menino que sobe, óbvio que ele vai precisar passar por uma maturação em todos os sentidos. O que eu não concordo é que esse menino seja colocado num estaleiro para essa maturação. Vamos pegar o Valdívia. O Valdívia subiu pro profissional, era um gurizinho feio, como cabeludo, pesando 45 quilos, que pegava a bola de cabeça baixa e ia tentar passar por todo mundo. Mas tu via na base, mas aí é o que tá, tu via na base que era outra turma. Tá bem? Faltava, de repente, tu começar a ajustar e moldar. É o exemplo do Rodrigo Dourado. Vocês são testemunhas aqui. Quantas vezes eu disse em jogo de base do Internacional que eu disse, o volante Rodrigo Dourado é um jogador interessante. O começo dele não foi bom.
Vacilando. Aí é um mérito que a dupla Grenal faz com uma filosofia que eu considero correta. E eles chamam de transição. O jogador, ele está na base, ele sobe, convive um período com o profissional, volta para a base. Isso aí. Daqui a pouco passa mais um tempo na base e volta para o profissional. Ele concentra, então isso, relacionado. Essa etapa é que é importante. Porque Agora, se não tiver personalidade, não adianta. O Valdívia, o que aconteceu com o Valdívia? Que, aliás, tem muita personalidade. Muita personalidade. O Valdívia hoje, fisicamente evoluiu muito e precisa evoluir mais ainda. Amadureceu em temperamento. Taticamente ele é outro jogador. Verdade. O Valdívia entrou no Strongest, mas entrou no Grenal. É porque foi dada a segurança. Mas isso aí, óbvio isso aí tem muito do Mas jogador. tem Muito do jogador, mas tem do treinador. O treinador deu a confiança para ele. Eu quero lembrar para quem está nos assistindo o que o Abel fez com o Valdívia. O Abel colocava o Valdívia quando o time estava perdendo o jogo no segundo